Bom dia. Nós vamos começar agora a nossa sexta aula do curso de Pensamento Econômico Neoclássico. E nessa sexta aula a gente vai falar de dois autores que geraram um desenvolvimento muito interessante no ramo da microeconomia. Mais uma vez, são autores que dialogaram de dois lados do Atlântico. O Edward Chamberlain era um autor americano. Em 1933, ele escreveu esse livro, Teoria da Competição Monopolística, e a Joan Robinson era uma economista inglesa. Na mesma época, ela também deu uma série de contribuições tratando essa questão da competição imperfeita. Então, a gente vai começar com o Chamberlain, que foi, nos Estados Unidos, um dos pioneiros no estudo de uma forma de competição econômica que não estava muito clara para os autores clássicos. O que é que os autores clássicos pensavam? Os autores clássicos pensavam em um modelo de competição perfeita, ou seja, nós tínhamos um modelo onde nós tínhamos infinitas empresas ofertando produtos iguais, completamente iguais, portanto, os preços eram iguais. Cada empresa poderia ir à falência ou novas empresas poderiam entrar nesse mercado, mas nada disso iria afetar nem o preço, nem a quantidade de bens disponíveis. E também os preços, os produtos por serem iguais, não alteravam os preços e os consumidores, que também eram inúmeros, poderiam fazer esse processo de tomada de decisão baseado naquilo que eles desejavam. Bem, os clássicos já trabalhavam também com a ideia de haver mercados monopolizados, tanto que um autor como o Cournot é um autor que trabalhou a ideia de modelos de duopólio, então os clássicos já pensaram na ideia de modelos de duopólio, modelos de monopólio, mas a maioria dos clássicos imaginava que a maior parte dos mercados eram mercados que eram dominados por uma estrutura de mercado competitivo, perfeitamente competitivo. Como Chamberlain é um autor do começo do século XX, ele, investigando os diferentes mercados, ele começou a pensar, tudo bem, há vários mercados onde há muitas empresas, mas não necessariamente essas empresas, estando no mercado com várias outras empresas competidoras, não necessariamente existe um comportamento de mercado perfeitamente competitivo. Talvez nós possamos pensar no modelo intermediário, que não é nem um mercado perfeitamente competitivo e nem é um mercado monopolizado, porque há mais de uma empresa, nem mesmo duopolizado, porque há várias empresas, 3, 4, 5, 10, 15. Então, a ideia é que o Chamberlain começou em seu livro, em 1933, Teoria da Competição Monopolística, começou a esboçar um modelo que seria um modelo intermediário entre o monopólio e a competição perfeita, que na literatura alguns autores trazem o nome de competição imperfeita, mas graças ao trabalho do Chamberlain ficou bem forte essa expressão competição monopolística. Então, a gente vai ver que características esse modelo de concorrência monopolística tem. Bem, concorrência monopolística tem características, como eu já falei, intermediárias entre monopólio e concorrência perfeita. E a primeira característica é que os produtos da concorrência monopolística são diferenciados. O que é que isso significa? Significa que na concorrência perfeita, os clássicos imaginavam que as empresas produziam o mesmo produto, rigorosamente igual. Então, se uma empresa vai produzir parafuso, todas as empresas desse setor vão produzir o mesmo parafuso, tudo igual.
A empresa vai produzir, vai extrair petróleo, o petróleo é igual. Se uma empresa vai produzir madeira, madeira vai ser igual. Ou seja, qualquer empresa pode entrar nesse setor, produzir o mesmo produto com as mesmas características, tudo igual. Entretanto, o Chamberlain ele começou a analisar mercados, como por exemplo, relógios, a nascente indústria automobilística, indústria de máquinas e equipamentos, onde cada produtor produzia um equipamento, uma máquina, um relógio, um automóvel com características um pouco diferenciadas de outros produtores. Então, no monopólio, como só tem um produtor, ele produz o mesmo produto. Né? Na concorrência perfeita, existe a hipótese de que esses produtos são iguais, homogêneos, não há nenhuma diferenciação. Então, quando Chamberlain criou esse modelo de concorrência monopolística, ele pensou o quê? Cada empresa vai produzir uma máquina, um equipamento, um produto que vai ser um pouco diferente do concorrente. Ou seja, cada empresa tem um produto que vai ter uma característica muito específica daquela empresa. Daí surgem, quase sempre, nos estudos sobre concorrência monopolística, a questão das marcas, né? Branding, ou seja, da empresa tem um logotipo, tem uma marca, que é exatamente para tentar criar na cabeça do consumidor uma ideia, uma imagem da qualidade daquela marca. Muito bem. A curva de demanda com a qual uma empresa no mercado competitivo se depara é uma curva de demanda horizontal. O preço não se modifica, então a empresa pode escolher produzir uma quantidade pequena ou uma quantidade muito grande, o preço vai ser igual. A curva de demanda, portanto, ela é horizontal. Na concorrência perfeita. Já em um mercado de concorrência monopolística, haverá uma característica semelhante ao do monopólio, ou seja, uma curva de demanda negativamente inclinada. Qual a característica dessa curva de demanda negativamente inclinada? É que, ao escolher produzir pouco ou muito, o monopolista ou as empresas que fazem parte dessa estrutura de concorrência monopolística podem alterar os preços, ou seja, os preços vão se alterar quando a empresa vai escolher produzir mais ou menos, enquanto que num mercado perfeitamente competitivo, os preços nunca se alteram. A curva de demanda é horizontal, portanto, os preços não se alteram, independente das empresas escolherem produzir menos ou mais. Como característica bastante semelhante ao um mercado competitivo, desse modelo de concorrência monopolística, há livre entrada de novas empresas no setor, algo que não há no monopólio. Né? No monopólio só há uma empresa. Se entra uma segunda empresa no setor, deixa de ser um monopólio, passa a ser um duopólio. Se entra uma terceira empresa, deixa de ser um duopólio e passa a ser um oligopólio de 3 empresas, e assim por diante. Nesse modelo de concorrência monopolística, não há nenhum problema em haver a entrada e saída de várias empresas desse setor. O modelo permanece concorrência monopolística, mesmo entrando e saindo várias empresas desse setor. Bem, no quarto ponto, a gente tem algo bem interessante. No sistema de concorrência perfeita, o preço é igual à receita marginal e é igual ao custo marginal. Essa é a característica básica em um modelo onde há perfeita competição. Já no monopólio, o preço é maior do que o custo marginal. Receita marginal é igual a custo marginal em qualquer sistema. Olha aqui, uma coisa perfeita, receita marginal é igual a custo marginal. Monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, receita marginal é igual a custo marginal. Qual é a diferença? A diferença é que, quando a concorrência é perfeita, o preço também é igual a isso. Mas, em monopólios, oligopólios e na concorrência monopolística, o preço é maior do que a receita marginal, portanto, sendo maior do que o custo marginal. O que é que isso significa? Aqui eu tenho uma curva de custo marginal, MC, eu tenho uma curva de custo médio, AC, e eu tenho uma curva de demanda e uma outra curva de demanda. D' é uma curva de demanda, D
é outra curva de demanda. Tenho aqui duas curvas de demanda. A curva de demanda D corresponde à receita média, AR. A curva de demanda D' corresponde à receita média, AR'. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, ao maximizar seus lucros, o que uma empresa em qualquer setor faz? Ao maximizar seus lucros, em qualquer setor, a receita marginal precisa ser igual ao custo marginal. Né? Receita marginal igual a custo marginal em qualquer empresa que esteja em qualquer estrutura de mercado. Então, se aqui está o custo marginal, a receita marginal vai se igualar. Em um sistema de concorrência perfeita, a tendência é a demanda ser igual à receita marginal e igual à receita média, já que na concorrência perfeita o preço é fixo, então se a gente pensar ou na reta M ou na reta L como sendo preço, se o preço for aqui L, a demanda vai ser horizontal, a receita marginal vai ser horizontal e a receita média vai ser horizontal também. Tudo em cima de uma mesma reta horizontal, L. O que aconteceria se uma empresa tivesse no mercado competitivo e o preço fosse L? A empresa ia igualar preço, que é igual à receita marginal, que é igual à receita média, aqui ao custo médio. Quando o custo marginal corta o custo médio, então o que é que eu tenho? Eu tenho que no ponto de mínimo da curva de custo médio, é o ponto onde a curva do custo marginal corta. Então, se custo marginal igual a receita marginal em qualquer mercado, a receita marginal, que seria igual a essa linha de preço L, se igualaria ao custo marginal no ponto T. Em um mercado competitivo, cada empresa iria produzir C. A receita média seria, curva de custo médio, AC, seria equivalente a L e o preço seria L, ou seja, preço médio, preço que é igual à receita média, se iguala ao custo médio, o lucro da empresa seria zero. Então, custo é igual a receita, lucro zero, o preço cobrado em uma empresa mercado competitivo seria L, a quantidade produzida seria C, lucro seria zero, receita igual a custo, receita marginal igual a custo marginal. Pronto. O ponto T era o ponto que estava mostrando onde seria o processo de produção de uma empresa no mercado competitivo. Mas, se nós não estivermos em um mercado competitivo, com essa mesma estrutura de custos, se a gente tiver ou no monopólio ou em um sistema de concorrência monopolística. Na concorrência monopolística ou no monopólio, o que é que vai acontecer? Ao invés de eu ter uma demanda horizontal, eu vou ter uma demanda negativamente inclinada. A demanda pode ser essa aqui, D, ou pode ser essa aqui, D'. O que que acontece se eu tiver uma demanda que seja negativamente inclinada? Vamos pegar essa demanda D. Nessa demanda D, o que acontece? Nessa demanda D, haverá uma curva de receita marginal que vai igualar o custo marginal, aqui está o custo marginal, mas a curva de receita marginal é equivalente à curva D, vai ser essa aqui, MR. Né? As duas saem desse ponto aqui igual, mas a declividade da demanda é 1, a declividade da receita marginal é o dobro, muito mais inclinado. Né? Se fosse D', as duas sairiam daqui, D' e a receita marginal equivalente a D' estaria aqui. O que que ocorreria? Se fosse D', a igualdade entre receita marginal e custo marginal seria aqui. O que que a empresa faria? Será que produziria essa quantidade A, igualando receita marginal a custo marginal aqui? Será que iria cobrar esse preço abaixo de L? Um preço abaixo de concorrência perfeita? Uma empresa monopolística ou num sistema de concorrência monopolística? Não. Essa empresa, tendo essa possibilidade de manipular preços, ela igualaria a receita marginal a custo marginal nesse ponto, mas olharia essa quantidade de produção e para essa quantidade de produção ela pensaria o quê? Eu vou ver onde é a minha demanda. Então, se a minha demanda for D',
para essa quantidade de produção A, eu pego no ponto R, que é o ponto onde a curva de demanda iguala a curva de custo médio, né? E aí eu teria um preço acima de L, que seria o preço que seria na quantidade que determina a igualdade, né, de custo marginal e receita marginal, mas eu vou lá e rebato na curva de demanda para cobrar um preço acima do preço de concorrência perfeita, porque eu estou ou no monopólio ou numa concorrência monopolística. Então, essa empresa tem a capacidade de manipular preços. Ao ter a capacidade de manipular preços, essa empresa vai fazer o quê? Vai pôr seus preços acima do preço de concorrência perfeita. Muito bem. Pode ser que não, essa empresa não deseje produzir A. Ela pode pensar, eu vou aumentar minha produção para B, por quê? Porque a demanda é D. Se a demanda for D, a receita marginal parte desse ponto e tem o dobro da declividade da demanda, então a igualdade de receita marginal com custo marginal não é aqui nesse ponto, é nesse ponto. Da mesma forma, o que é que ela vai fazer? Ela vai olhar o ponto S. O que está acontecendo no ponto S? No ponto S eu tenho um custo equivalente à produção da quantidade B. Só que no ponto S me dá o custo médio, só que eu vou fazer o quê? Eu vou rebater aqui e produzir esse preço um pouquinho acima de L? Não, eu vou rebater na curva de demanda para produzir no preço M. Porque no preço M, o que é que está acontecendo? O que aconteceu quando eu bati aqui na curva D', no ponto R, e produzia um preço acima de L? O preço acima de L, ao tocar aqui, estava igual ao custo médio. Então, o lucro da empresa era zero. Receita igual a custo. Preço vezes quantidade dá receita. Custo médio vezes quantidade dá custo total. Então, receita no ponto R está sendo igual ao custo para essa demanda, quando a empresa produz a quantidade A. Se a empresa aumentar a quantidade para produzir a quantidade B, o custo dela cai de R para S, mas a receita dela sobe de algum ponto aqui, R, para o ponto N. Então, o quadrilátero MNB0 equivale à receita quando a empresa resolve produzir a quantidade B. E qual é o custo que a empresa tem quando ela resolve produzir a quantidade B? LSB0. Esse é o custo, eu tenho esse quadrilátero aqui que é o custo, eu tenho esse quadrilátero maior que é a receita. Então, essa diferença, MNSL, é o lucro que a empresa monopolística, em concorrência monopolística, ou a empresa que monopoliza esse mercado, seja monopólio, oligopólio ou concorrência monopolística, a empresa tem esse lucro. Então, se a empresa produzir A, ela está determinando um preço, onde o lucro dela é zero. Se ela produzir C, ela está produzindo como se fosse uma concorrência perfeita, o preço L, né? Tendo lucro zero. Mas se ela produzir B, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter uma receita acima do seu custo, o custo médio é S, a receita média é N, multiplicando pela quantidade B, a gente tem que a receita, preço M vezes quantidade B, vai me dar esse quadrilátero aqui, MN0B, e esse quadrilátero MN0B é maior do que o quadrilátero do custo, LSB0. LSB0 é o quadrilátero do custo. Como MNB0 é maior, eu tenho essa área de lucro, MNSL. É o lucro, esse retângulo aqui, MNSL, é o lucro da empresa que está em um monopólio ou em uma concorrência monopolística. Por isso que o preço de monopólio ou de concorrência monopolística sempre será maior do que o preço de um mercado competitivo. E aí, o que acontece? Será que em um mercado de concorrência monopolística os custos também são iguais? O que é que eu tenho na concorrência perfeita? O custo médio vai ser o custo médio mínimo
e vai ser igual ao custo marginal. Qual é o custo médio mínimo? É exatamente o ponto onde a curva de custo marginal corta a curva de custo médio, aqui no ponto T. O ponto T é o ponto onde a curva de custo médio é mínimo. Aqui o custo médio é alto, vai caindo até o ponto T, a partir de T volta a subir de novo. Então, o T representa o menor ponto de custo médio para a empresa. Então, a empresa em um mercado competitivo vai produzir C quantidades, que é onde o custo mínimo, onde o custo médio é mínimo. Entretanto, o que acontece em uma empresa monopolista ou em um mercado de concorrência monopolística? Será que ela vai produzir no momento onde o custo médio é mínimo? Não, né? Ela vai produzir a quantidade A ou a quantidade B, que é uma quantidade menor do que a quantidade C. E o que é que está acontecendo aqui? No ponto R, o custo médio está aqui em cima, R, e o custo marginal está lá embaixo. No ponto S, também o custo médio é S, mas o custo marginal está lá embaixo. Então, o que é que está acontecendo com o custo marginal? O custo marginal está sempre sendo menor do que o custo médio, nesse modelo de concorrência monopolística. No monopólio também, o custo marginal é sempre menor do que o custo médio. Por quê? Porque a empresa nunca chega a produzir a quantidade C. Sempre produz uma quantidade menor do que C, para poder pôr o preço acima do custo marginal e manipular preços, né? A forma como a empresa monopolística maximiza lucro é com o preço acima do custo marginal. Portanto, o custo médio sempre vai ser maior do que o custo marginal. Mas se eu tenho uma estrutura com máquinas, equipamentos, insumos, contratei trabalhadores na minha empresa, eu posso ter uma quantidade ótima de produção, que seria a quantidade C. O que, que a empresa vai produzir menos do que C? Que ela vai produzir A ou B, ou alguma coisa intermediária entre A e B, ou até pode ser intermediária entre B e C, mas nunca vai produzir C. Em C é onde o custo médio vai ser mínimo, mas ela nunca produz onde o custo médio é mínimo, ela sempre produz uma quantidade menor do que isso, que é uma quantidade onde o custo médio sempre vai ser maior do que o custo marginal. Por que, que ela faz isso? Se ela faz isso, ela não está sendo eficiente, não está produzindo com toda a sua capacidade, ela está tendo capacidade ociosa. E essa capacidade ociosa é permanente, ou seja, ela tem capacidade produtiva em excesso. Ela tem máquinas, equipamentos, ela comprou insumos, ela contratou trabalhadores numa quantidade maior do que ela está usando. Por que então que ela produz uma quantidade menor do que ela está produzindo, se ela pode produzir a quantidade C? A ideia básica é que o modelo de monopólio e o modelo de concorrência monopolística, oligopólios também, são todos modelos de ineficiência alocativa. Quando é que eu tenho eficiência alocativa? Só na concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, a quantidade que vai ser produzida é a quantidade C, portanto, eu tenho essa quantidade aqui, tenho perfeita alocação de recursos. Nenhuma máquina, equipamento, nenhum trabalhador, nenhum insumo da produção está sendo desperdiçado. Eu tenho um processo de produção de aproveitamento perfeito de todos os fatores de produção. No monopólio, no oligopólio e na concorrência monopolística, isso não ocorre. Eu tenho ineficiência alocativa. A questão é por que, então? Por que, que há ineficiência alocativa nessas estruturas de mercado? Monopólio, oligopólio e a estrutura de mercado que o Chamberlain trouxe para a literatura, a concorrência monopolística. O Chamberlain foi muito influenciado por um autor italiano chamado Piero Sraffa. E o Piero Sraffa, ele criou esse modelo de monopólio natural. O que é um modelo de monopólio natural? É um modelo onde a gente tem aqui custos inicialmente muito altos e a empresa ela vai ter que se deparar com custos decrescentes durante muito tempo. Muitas vezes, no século XX, se atribuía monopólios naturais a setores como, por exemplo, de energia elétrica, setor de telefonia, porque a tecnologia daquela época era uma tecnologia
onde para você fornecer energia elétrica, por exemplo, no Brasil, você precisava criar uma usina hidrelétrica. Como é que se criava uma usina hidrelétrica? Fazia um estudo dos rios do país, via-se onde é que tinha rios com a quantidade de volume de água para fazer uma grande barragem e criar aqueles cilindros com comportas que vão utilizar a força da água para girar esses cilindros. A força da queda da água vai girar esses cilindros vão utilizar essa energia potencial da gravidade da água caindo, fazendo com que os cilindros rodem, gerando energia elétrica. Então, a usina hidrelétrica é algo que exige um custo absurdamente alto. Antes de ser produzido o primeiro megawatt, é necessário você fazer investimentos absurdamente altos, os custos são elevadíssimos, e os primeiros megawatts que são produzidos, os primeiros quilowatts, são absurdamente caros, os custos são muito altos. Então não faz sentido econômico eu me deparar com um custo tão alto para montar uma usina hidrelétrica para fornecer energia elétrica apenas para uma cidade de 10 mil habitantes, 20 ou 30 mil habitantes. Eu tenho que fazer esse investimento avassalador para produzir a usina hidrelétrica se eu tiver uma vazão de água para produzir energia através dos vários cilindros, das várias comportas, se eu tiver um mercado consumidor de 1 milhão de habitantes, 5, 10, 15 milhões de habitantes. Então tem que ser toda uma região do país que vai ser contemplada por essa usina hidrelétrica, né? Então, eu tenho que construir postes e sistemas de fios de alta tensão para levar essa energia que está sendo produzida por essa usina hidrelétrica para a região toda, para todas as cidades da região. Então, o custo disso é absurdamente alto. Antes do primeiro kilowatt ser produzido e ser distribuído, o custo é absurdamente avassalador. E só depois que eu estiver produzindo e distribuindo muitos quilowatts, megawatts ou centenas de megawatts, é que esse custo vai começar a cair. Então, o que acontece se eu tenho, ao invés de uma empresa hidrelétrica produzindo e distribuindo energia para 5 milhões de habitantes, eu tiver 5 empresas hidrelétricas produzindo e distribuindo para esses 5 milhões. Cada um só vai produzir energia para 1 milhão. Se eu tiver 10 usinas hidrelétricas, cada um só vai produzir energia para 500 mil. Se tiver 100, cada um só vai produzir energia para 5 mil. Então, o que acontece é que cada empresa vai ter um custo absurdamente elevado caso cada uma for produzir um pouquinho. Só se uma só for produzir para 5, 10, 15 milhões de habitantes, então eu vou ter uma produção individual que vai ser um custo médio muito baixo. Eu tenho como me aproximar desse ponto, que é o ponto A, que é o tamanho ótimo, ou seja, eu tenho que atingir essa escala de produção e eu só consigo atingir essa escala de produção com uma empresa só produzindo toda a energia para toda essa região, todos esses milhões de habitantes. Se cada 5 ou 10 mil habitantes tiver uma empresa diferente produzindo energia para cada uma delas, então os custos de cada empresa serão absurdamente altos, o preço da energia elétrica vai ser muito caro. A forma de baratear o preço é que se houver apenas uma única empresa produzindo. Então, essa foi a base dos modelos de monopólio natural. O modelo do Sraffa era o modelo de monopólio natural e ele dizia o quê? Nesse processo, os custos marginais, portanto, são sempre o quê? Enquanto eu não atinjo esse ponto onde o custo médio é mínimo, onde estão os custos marginais? Estão sempre abaixo, né? Os custos marginais sempre estão abaixo do custo médio, enquanto o custo médio não atinge o ponto de mínimo. Então, se eu tiver inúmeras empresas, os custos marginais estão aqui nessa área, abaixo da curva de custo médio. E o que acontece quando os custos marginais são menores do que custo médio? A gente viu, né, que a gente está num sistema de oligopólio. No sistema de concorrência perfeito, o custo marginal é igual ao custo médio. Mas se eu tenho o chamado monopólio natural,
eu tenho sempre um nível de escala menos do que o ótimo, sempre o nível de escala que é menos do que o ótimo, o custo marginal está abaixo do custo médio. Então, eu tenho essa característica, o custo médio sempre é maior do que o custo marginal, portanto, eu não atinjo o ponto de custo médio mínimo, eu nunca consigo atingir esse ponto A, eu sempre estou produzindo uma quantidade menor do que o ponto A, então os custos marginais estão permanentemente abaixo dos custos médios. E Chamberlain foi muito influenciado pelo Sraffa, então ele pensou o seguinte, esse é um modelo onde só pode haver uma empresa e essa concorrência monopolística vai ser uma estrutura que vai inevitavelmente levar ao monopólio. Não vai ser possível a gente pensar em uma estrutura onde nós temos competição perfeita. E ele achava, então, que, inevitavelmente, as consequências de uma estrutura de competição monopolística seria que, em algum momento, ia haver uma monopolização por esse mercado. Né? Nós teríamos essa estrutura de monopólio natural, com custos marginais sempre abaixo dos custos médios, então vai haver algum problema de monopolização em algum momento no futuro, porque esse sistema de concorrência monopolística é um sistema instável. E essa instabilidade vai gerar em algum momento no futuro uma monopolização. E aí, uma série de outros autores vieram estudar o modelo do Chamberlain e começaram a criticar bastante o Chamberlain. O que é que os autores disseram? Quando Henry Ford começou a produzir num sistema revolucionário, que foi no sistema de linha de produção, ao invés dos trabalhadores produzirem o produto do começo ao fim, cada trabalhador ficava num momento, numa localidade da esteira de produção e fazia apenas uma função. Passava a estrutura do carro sendo montada, ele só apertava algumas porcas, alguns parafusos, outro só botava o pneu, outro só botava a direção e assim o sistema de linha de produção ia evoluindo, desde o começo até o produto final, que era o automóvel. Então, a ideia é, naquela época, o Henry Ford disse o quê? Para otimizar minha linha de produção, eu vendo carro de todas as cores que você desejarem, contanto que seja preto. O que é que isso significava? Significava se o modelo T do Henry Ford só podia sair na cor preta, os consumidores não tinham muita opção, né? Ou eu escolho o modelo T preto, ou eu escolho o automóvel da marca Ford. Então, esse sistema diminui bastante os custos e é muito eficiente na forma de tentar atingir esse tamanho de escala ótimo. Mas o que acontece com o sistema de concorrência que conseguir atingir esse tamanho de escala ótimo? É perfeito, é maravilhoso, é fantástico. Mas tem um problema do sistema de concorrência perfeito, que é o quê? Homogêneo, né? O Ford não conseguia customizar seus carros, fazer um carro diferente para cada consumidor diferente. Tem que ser tudo igual. E o Chamberlain foi incapaz de ver quantos consumidores poderiam valorizar cores, formas, estilos, preços, quantidades e uma infinidade de características diferentes que os consumidores poderiam desejar seus produtos. O Chamberlain simplesmente olhava para essa alocação de recursos e dizia, não, modelo de concorrência monopolística, a produção é menor do que C. É uma produção entre A e B, ou entre B e C, mas menor do que C. Então, ao não atingir C, é ineficiente. Só que essa ineficiência pode gerar outras coisas, né? O Ford queria ser eficiente só fabricando carros pretos. Mas e se as pessoas introduzissem algum grau de eficiência? Fabricar carros brancos, marrons, vermelhos, rosas, roxos, azuis e várias cores diferentes. Essas características geram utilidade no consumidor. Foi algo que o Chamberlain não viu como algo que pudesse aumentar o bem-estar do consumidor. Então, essas são as grandes críticas que são feitas a esse modelo, que o Chamberlain via
de forma um tanto quanto negativa o modelo de concorrência monopolística, mas outros autores viram aquilo como algo positivo, né? Bem, e o que aconteceu do outro lado do Atlântico? Do outro lado do Atlântico estava acontecendo algo seguinte. Uma economista chamada Joan Robinson, era uma economista inglesa, ela tinha sido aluna de Alfred Marshall e escreveu no mesmo ano de 1933, no mesmo ano que o Chamberlain publicou seu livro, ela escreveu esse livro, Economia da Competição Imperfeita. Pouca diferença, né, nos títulos. Chamberlain, a teoria da competição monopolística, e John Robson, a economia da competição imperfeita. O que é que John Robson estava preocupado? Tentando pensar também uma estrutura de monopólio, só que John Robson procurou focar num tipo específico de monopólio, que não era o monopólio das empresas que são sozinhas vendendo para a infinidade de consumidores. É um monopólio de cabeça para baixo, que tem outro nome chamado monopsônio. Ao invés de eu ter uma empresa vendendo e infinitos consumidores comprando, é o contrário. Eu tenho infinitos produtores vendendo e só um consumidor comprando. É difícil a gente pensar nisso, né? Quando é que infinitos produtores podem vender e só ter um consumidor comprando? A gente pode pensar em basicamente dois tipos de mercados. Um pode ser um mercado de distribuição de bens, onde um consumidor vai num local onde esse consumidor tem um sistema de distribuição, por exemplo, de alimentos, e ele vai comprar os alimentos de todos os pequenos agricultores para distribuir na cidade. Então, esse grande dono de uma empresa de distribuição de alimentos, empresa logística, uma empresa de alimentos, ele vai, faz contratos com os produtores individuais e aí compra os produtores individuais para levar todos os alimentos à cidade para vender na cidade esses alimentos. Pode ser que quando chegar na cidade ele seja um monopolista, né? Ele ser o único vendedor e todos os outras pessoas sejam consumidores. Mas quando chega no campo, quando ele vai comprar dos produtores, ele é que é o consumidor. Os produtores são inúmeros e são produtores. E como a gente viu no sistema de monopólio, o que acontece com o monopólio? Ele olha para a demanda e cobra um preço acima do seu custo marginal de produção, de forma a ter lucro bem mais alto. Ele maximiza o seu lucro dessa forma. E o que é que um consumidor único pode fazer? Ele também pode pensar consumidor único da seguinte forma: o que acontece se o governo regulamenta um setor e diz que ele, governo, é o único consumidor para esse produto? Por exemplo, pensemos em produtos muito perigosos, né? Produtos radioativos ou armas. Pode ser que haja um sistema de empresas privadas produzindo várias armas diferentes, mas o governo chega e diz: não, eu sou o único comprador. Vocês só podem produzir armas para mim. Eu sou o único comprador. Eu vou proibir a venda de armas para indivíduos ou para empresas. O único comprador de armas será o governo. O que é que vai acontecer? É uma opção, né? Também pode ser com produtos biológicos ou químicos muito perigosos, o governo pode regulamentar esse setor e se considerar o único comprador desse setor, né? Se o governo for o único comprador, então o que é que nós teremos? Monopsônio. Então, o mercado de monopsônio é muito parecido com o mercado de monopólio, só que as curvas têm declividades diferentes, né? Se no mercado de monopólio nós tínhamos uma receita que era menor, o preço era maior do que a receita marginal, no mercado de monopsônio a gente tem o contrário. O custo vai ser, o preço vai ser menor do que o custo marginal. Aqui a gente tem a reta de custo marginal, aqui a gente tem a
reta de custo médio, e a gente vai igualar custo marginal a receita marginal nesse ponto. Se o mercado fosse competitivo, custo marginal a receita marginal, então seria esse o preço. Ou se você pensasse, não, o custo marginal vai ser igualado nesse ponto N, então o preço vai ser esse e a quantidade produzida vai ser A. O que está acontecendo? Nesse ponto, qual é a produtividade dos trabalhadores que estão trabalhando? Eles estão tendo essa produtividade, né? Eles poderiam ser remunerados dessa forma. Mas o que acontece com a empresa que é o monopsônio? Pensamos que o governo, por exemplo, é o único que contrata em determinada área, em determinada região. Ou você trabalha para o governo, ou você fica desempregado, ou então você tem que sair daquela região para ir para outra região. Então, o que acontece? Essa empresa do governo, que é a única que contrata, pode pagar esse salário no montante L, que é esse salário que, para essa quantidade, aqui nós teremos o quê? A produtividade é lá em cima, mas o governo paga esse salário por quê? Porque aqui é que o custo marginal se iguala à receita marginal. Ele não paga esse salário, ele paga um salário bem menor, L. O que acontece se houvesse competição? Poderia ser empregados mais pessoas no nível B, né? Ao invés de ter apenas A pessoas empregadas, eu teria B pessoas empregadas, e o salário poderia aumentar para o nível acima de L. Mas o que é que o governo faz? Emprega menos pessoas do que poderiam ser empregadas, exatamente para poder baixar mais o salário e, portanto, o custo marginal para quem está ofertando esse serviço vai ser maior do que o preço que o monopsonista está pagando. Por que que a John Robson pensou nisso? Haverá uma curva de demanda no mercado competitivo, onde o comprador, por ser único, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: existe um custo de fornecer aquele produto, que pode ser mão de obra ou pode ser um produto onde há vários produtores, né, produtos agrícolas, vários produtores fornecendo, mas eu vou pagar um preço abaixo desse custo marginal de fornecimento. Por quê? Existirá um custo marginal de fornecimento para o produtor que está fornecendo, mas haverá um custo marginal de compra para o comprador. Então, existe a diferença entre o custo marginal para o vendedor e o custo marginal para o comprador. Então, o que é que o monopsonista, que é o comprador único, vai fazer? Ele vai pegar a sua utilidade marginal do comprador e se igualar ao seu custo marginal. Ele não vai igualar o custo marginal do vendedor ao preço, de forma alguma. Para a gente pensar um pouco melhor nisso, vamos pensar num exemplo numérico, né? O que a gente está pensando? Digamos, uma empresa que seja um hospital que está contratando médicos e enfermeiros ou auxiliares de enfermagem nessa quantidade, né? Ou um comprador que está comprando de produtores rurais em unidades diferentes. O que está acontecendo com o preço? O preço está aumentando quanto mais ele está comprando. Por quê? O que acontece? O preço está aumentando, ele está comprando mais. O que acontece se ele contrata A trabalhadores e se ele contratar mais B, o preço vai aumentar, né? Aqui eu tenho uma oferta que vai aumentar, uma oferta de mão de obra vai aumentar e o salário subir mais. Mas aqui a gente só pega essa quantidade de trabalhadores sendo contratados, essa quantidade de salário, é o preço que o consumidor único está pagando, e aqui a gente vê o custo total. Aqui é o custo marginal e aqui é a utilidade para o comprador. Veja bem, aqui não é utilidade para o vendedor, não, é utilidade para o comprador, que é um monopsônio, é um único comprador. Então, o que é que a gente tem? Na primeira vez que a unidade está sendo contratada, um trabalhador está sendo contratado, o salário é 1, o custo, portanto, para a empresa é 1 vezes 1 é igual a 1.
o custo marginal é 1 e a utilidade para a empresa é 7. Então, ao contratar um trabalhador, a empresa teve essa utilidade 7. Quando eu falar empresa, eu estou falando o comprador que é único, né? Como essa empresa monopoliza a contratação de mão de obra, né? Então, ela pensa em contratar um segundo. Ela pensa em contratar um segundo trabalhador, o preço vai para 2, ela está pagando mais caro, o custo subiu de 1 para 4. Né? Quanto é 4, o custo atual, menos o custo que tinha antes. 4 menos 1 é 3. Então, esse é o custo marginal. A diferença entre o que eu tenho agora para o que eu tinha antes, 3. E qual é a utilidade? A utilidade é 6. A utilidade ainda é maior do que o custo, então a empresa vai contratar mais outro trabalhador. Contrata o trabalhador, o preço está subindo para 3, então 3 vezes 3, 9, é o custo total. Qual era o custo anterior? 4. 9 menos 4 é 5, é o custo marginal. Qual é a utilidade? 5. Se ela contratar mais um trabalhador, quarto, o custo vai para 4, 4 vezes 4, 16, é o custo total, menos o custo anterior, 16 menos 9, 7. O custo marginal é 7, o custo, a utilidade marginal é 4. O que acontece? Contratar o quinto e o sexto trabalhador terão esses números, né? O custo marginal está aumentando, a utilidade marginal está caindo. O que aconteceria se o sistema fosse de concorrência perfeita? Ou seja, se o mercado fosse competitivo, a gente pensa o quê? O preço é igual ao custo marginal, que é igual à receita marginal. Preço 4 foi o custo marginal de contratar, foi o que foi pago para cada trabalhador, foi 4, e com a utilidade marginal 4. Né? Então, o custo de contratar um trabalhador a mais, se o mercado fosse competitivo, seria 4, que é o preço, e a utilidade marginal seria 4. Então, se o mercado fosse competitivo, o mercado iria, a empresa iria contratar 4 trabalhadores. Só que não é um mercado competitivo. Então, a empresa não vai olhar para esse 4 aqui e comparar com a utilidade dela 4 para contratar. O que é que ela vai olhar? Ela vai olhar o seguinte: como é que eu faço com que o custo que eu estou tendo a contratar trabalhadores seja menor do que a igualdade entre receita marginal e custo marginal? Porque esse custo é o custo de contratação de trabalhador e essa é a utilidade que a empresa tem. Ou seja, estou igualando receita marginal a custo marginal e no mercado competitivo esse seria o preço que a empresa ia pagar, 4, pelo salário. Só que a empresa pensa o quê? Eu quero igualar receita marginal a custo marginal, mas eu vou lá na curva de demanda por trabalho, S, para ver qual é a quantidade que eu vou produzir. Né? Eventualmente, no mercado competitivo, S, eu contrataria 4 trabalhadores, que seria o número B, e pagaria um salário de 4 aqui, um salário acima de L. E quanto é L? L, nessa tabelinha aqui, é 3. Por quê? Porque eu estou olhando para o custo marginal que está igualando a utilidade marginal da empresa monopolística. Ou seja, custo marginal igual a utilidade marginal, mas eu vou ver que eu vou igualar olhando para a demanda por trabalho. Então, eu pego a demanda por trabalho, ao invés de contratar 4 trabalhadores, eu contrato 3 trabalhadores, porque esses 3 trabalhadores, eles vão me custar o salário de R$ 3 cada um. Então, no ponto R, eu vejo que esses 3 trabalhadores, que seria a quantidade A, vai me custar o preço em salários L, que é 3 unidades de trabalhadores, me custa o preço L3. E o que está acontecendo em L? L3 significa que o custo marginal vai ser 5, que iguala a utilidade marginal. Ou seja, a utilidade marginal e o custo marginal é no ponto N. Seria 5 aqui, e seria maior do que o salário equivalente a S, que seria 4 aqui. Só que em 4 eu contrataria 4 trabalhadores, né? Pagaria o salário 4. Aqui, receita marginal e custo marginal 5, eu não vou pagar 5. Eu vou aqui contratar 3 trabalhadores e na curva de demanda por trabalho, no ponto R,
eu pago 3 de salário para cada um. Então, eu pago 3 de salário para cada um, igualo o custo marginal à utilidade marginal. Essa não é o custo marginal dos trabalhadores que estão tendo custos ao trabalhar. Aqui a gente pensa em empresa como quem está ofertando. Quem está ofertando força de trabalho? São os trabalhadores. E quem é que está demandando força de trabalho? É o custo marginal do consumidor, né? Está demandando força de trabalho. Ele é o único consumidor. Então, ele vai igualar o seu custo marginal à sua utilidade marginal, que é esse 5 com esse 5. Só que ele não vai pagar 5, porque o mercado não é um mercado de competição perfeita. Ele vai pagar quanto? Vai pagar 3. O preço do salário é 3, não é 5. Então, a ideia da John Robinson é o quê? A John Robinson disse, ó, no mercado de fatores de produção, o monopsônio resulta em uma única empresa consumidora, que nesse caso do nosso exemplo é um empregador, contratando menos trabalhadores do que seriam contratados no mercado competitivo. No mercado competitivo, seriam contratados 4 trabalhadores, numa empresa que está no monopsônio, ela só contrata 3. No mercado competitivo, no ponto S, o salário seria 4. Num mercado onde há apenas uma empresa, o salário é 3. Então, o que acontece? A gente tem perda de bem-estar, né? Pelo fato de haver um monopsônio. Perda de bem-estar quando o mercado tem um único consumidor e inúmeros produtores, os produtores acabam recebendo um preço menor por seus produtos do que poderiam receber se tivesse mercado competitivo. Então, a John Robinson chegou à conclusão que o salário que acaba ocorrendo, o salário de equilíbrio no monopsônio é menor do que o salário de equilíbrio no mercado competitivo. O que fazer? Se os clássicos tivessem lido esse trabalho da John Robinson lá no século XIX, iriam dizer o quê? É necessário quebrar esse monopsônio e voltar a ter um mercado competitivo. A John Robinson, como é uma economista do século XX, que viu a ascensão de várias tendências políticas, ela acabou apoiando uma legislação de salários mínimos, uma legislação de sindicatos fortes para impor salários mínimos. Ou seja, a ideia é que houvesse um salário que seria mínimo nesse ponto aqui, 4, né? E que a empresa ficasse impedida de pagar salários menores do que 4. A ideia da John Robinson é isso iria forçar a empresa a contratar o quarto trabalhador, ou então pagar pelo menos o salário de 4, mesmo que quisesse insistir em contratar 3 trabalhadores. A ideia da John Robinson é que só a legislação faria isso, leis de salários mínimos, leis de sindicatos fortes que pudessem impor o salário mínimo em cada setor da economia para combater os monopsônios. Essa foi a conclusão que a John Robinson chegou, mas a John Robinson também teve vários críticos. E o que que os críticos, analisando o trabalho da John Robinson, inclusive o seu mestre, Alfred Marshall, o que que eles viram? Vários autores que compartilhavam as ideias com a John Robinson, como o Chamberlain, olharam para o seguinte: isso pode acontecer com um dos fatores de produção, que é o fator trabalho. Mas o fator trabalho não é o único fator de produção que existe. Há outros fatores de produção também. Que outros fatores de produção são esses? Vários insumos, né? Máquinas e equipamentos são fatores de produção. Né? Capital, fator de produção. Diferentes insumos, se eles forem também monopolizados, a sua venda for monopolizada, as empresas que compram esses insumos, elas podem estar pagando preços menores, né? Imagine vários produtores de um determinado produto, sei lá, ferro, aço, qualquer coisa, e se tiver só um comprador,
A China é o único comprador mundial de cimento. O que é que vai acontecer? Eu tenho inúmeros produtores de cimento, mas eles só podem vender para a China. E aí? Como é que fica? Esses produtores vão acabar vendendo o cimento a um preço menor do que se fosse um mercado competitivo, né? Então, o Chamberlain chamou a atenção para John Robson disso. Qualquer fator de produção, se houver um monopsônio, o comprador único vai impor um preço que vai remunerar abaixo do produto marginal, do custo marginal de produção dos produtores. Então, não é só o trabalho, que foi a principal ênfase da John Robson, que se submete a esse problema do monopsônio. Todos os fatores de produção, se forem vítimas de um monopólio pelo lado da compra, que a gente chama de monopsônio, sempre que houver monopsônios no sistema de fatores de produção, haverá uma remuneração abaixo do produto marginal daquele produto que estiver sendo vendido. E o seu mestre, Alfred Marshall, também a criticou porque a John Robson acabou cometendo um erro que inúmeros economistas cometeram no passado, né? Como Thomas Malthus, Karl Marx, até mesmo Jean-Baptiste Say, que é a ideia de que a gente analisa um sistema e essa análise é estática. Qual foi a grande crítica do Alfred Marshall? Foi de que existe um fator que gera um aspecto dinâmico no problema, que é o fator tempo. O fato de que eu tenho um monopólio ou um monopsônio em um determinado momento do tempo, não significa que esse monopólio ou monopsônio vai se perpetuar no tempo. E se a gente olhar para um setor que é um setor que se depara com tecnologia, o que a gente vê? A gente poderia pensar, é necessário a regulamentação do setor de carroças no século XIX, porque existe um risco de monopolizar os fabricantes de carroças monopolizarem esse mercado. Ou os produtores de cavalos, que estão fornecendo cavalos para as carroças, eles podem monopolizar esse mercado, fornecer cavalos a um preço muito caro, já que o cavalo seria um fator de produção para as carroças, e aí isso deprimir a produção de carroças, porque o fator de produção do cavalo vai ser caro demais. Só que existe uma coisa que não foi percebida pela John Robson, pelo Malthus, pelo Marx, por vários outros autores, que é o fator tempo. O que acontece quando a gente tem uma revolução tecnológica chamada automóvel, motor a combustão. O motor a combustão substituiu as carroças e, de repente, as carroças não precisavam mais de cavalos para conduzir, puxar as carroças. As carroças eram movimentadas por um motor de combustão. As várias cidades europeias que tinham muitas carroças precisavam, a prefeitura dessas cidades, empregar várias pessoas para passar o dia limpando o esterco e os cavalos produziam quando as carroças circulavam pela cidade, né? O que aconteceu com o surgimento dos automóveis? A profissão de fabricante de carroças gerou um desemprego avassalador. A profissão de limpador de esterco, que era contratado pelas prefeituras também, deixou de existir. As pessoas passaram a ser desempregadas de forma avassaladora, mas pense o que foi o século XX em termos de emprego, de tecnologia e de produção de valor, de bem-estar, com a ascensão do automóvel. Os carros fizeram com que o século XX foi o século dos automóveis. Claro que você pode dizer, com os automóveis veio também os acidentes de trânsito e a morte de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas no século XX. Um acidente de trânsito, né? Claro, a tecnologia traz coisas boas e coisas ruins, mas um setor inteiro foi extinto e a questão é, o que aconteceu com aquele produtor de cavalos ou aquele produtor de carroças que monopolizava esse mercado? O que aconteceu com o monopsônio que punha os salários abaixo da sua produtividade marginal?
para contratar condutores de carroças. Esse monopsônio quebrou, né? E quebrou por quê? Por causa de um fator tempo. Então, o tempo é um elemento extremamente dinâmico. E o tempo está ausente na análise de John Robson, como também estava ausente na análise de vários outros autores anteriores, tanto clássicos quanto neoclássicos anteriores à época. E o tempo é um fator que sempre tem que ser levado em consideração, porque a tecnologia modifica, tornando os monopólios e monopsônios sempre temporários. Não há monopólio ou monopsônio permanente, a não ser que a gente imagina que existe uma lei que torne esse monopólio permanente, mas em algum momento pode ser que essa lei deixe de entrar em vigor, né? Que essa lei seja revogada. Então, até mesmo monopólios e monopsônios que forem estabelecidos por lei podem cair, né? Então, essa é a grande lição que a gente tem com os modelos de competição imperfeita de John Robson e de Chamberlain, e com isso a gente encerra a matéria da nossa primeira avaliação parcial. Então, bons estudos, aproveitem essa aula e boa semana a todos vocês. Muito obrigado. Até lá. Bom dia.